Ao refletirmos sobre a jornada de Apolo, que possamos também reconhecer que o nosso conhecimento e habilidades são instrumentos que devem ser submetidos à tua direção. Que não busquemos construir nossos próprios nomes, mas que sejamos vasos moldados por tuas mãos, prontos para transmitir a tua verdade e amor aos que nos rodeiam. Confiamos que o Senhor está atuando em nossas vidas, moldando nossos corações e preparando-nos para um propósito maior. Que as lições aprendidas com Apolo nos inspirem a sermos instrumentos poderosos em tuas mãos, verdadeiros servos que refletem o amor de Cristo. Ao final deste momento, que a paz que excede todo entendimento encha nossos corações e que possamos seguir adiante com a certeza de que o Senhor está conosco, guiando-nos em cada passo. Que sejamos sempre lembrados de que não somos os protagonistas, mas parte de uma grande tapeçaria tecida por Ti. Abençoamos, Senhor, todos que estão ouvindo, que suas vidas sejam impactadas pela Tua verdade e que, assim como Apolo, cada um de nós possa deixar um legado de fé e humildade. Que estejamos sempre prontos para aprender, servir e amar. Em nome de Jesus, amém. Em meio a essa trajetória vibrante de aprendizado, serviço e humildade, uma sombra começou a crescer sobre a comunidade em Corinto. Embora Apolo tenha deixado um legado de unidade e amor, o cerne do conflito interno acendeu chamas que ameaçavam a integridade do corpo de Cristo. As divisões não eram meras disputas entre os que seguiam a Paulo ou Apolo. Eram reflexos de corações não rendidos, de ambições que se infiltravam sorrateiramente nas almas. A igreja, em seu fervor inicial, estava começando a se desintegrar sob o peso do egoísmo. As vozes que antes proclamavam a verdade estavam agora enredadas em sussurros venenosos. Alguns membros, enciumados pela eloquência e carisma de Apolo, começaram a questionar sua autoridade. "Quem é este Apolo?" murmuravam. "Ele sabe apenas o que Paulo lhe ensinou." Enquanto isso, outros, preocupados com a influência crescente do pregador, deixavam-se levar pelo espírito de competição. O amor fraterno que Apolo havia trabalhado arduamente para cultivar estava se dissipando num grito ensurdecedor de discórdia. A tensão tornou-se palpável e rumores de traição começaram a circular. Certos líderes começaram a se unir em segredo, fazendo promessas de grandeza a troco de alianças feitas nas sombras. Cada um, em sua busca de uma posição elevada, começou a cavar o próprio poço de divisão, sem perceber que a água que brotava dele era um veneno amargo. Apolo, que havia dedicado sua vida ao ensino do Evangelho, recebeu a notícia das divisões com um peso que parecia insuportável. Com tristeza, ele pensava no que fora construído, mas que agora estava à beira da destruição. Seu coração, que ardia pelo avanço do reino, agora se queixava sob o fardo da indiferença e do ciúme que permeavam a congregação. "Senhor, como posso interceder por essa comunidade em crise? Como posso unir aqueles que parecem mais interessados em rivalidade do que em amor?" À noite, então, se fez um véu sobre ele. Em meio a um sono inquieto, sonhos malignos plotaram-se em sua mente como sombras, revelando um futuro de ruínas. Em cada visão, via a igreja consumida por disputas, corroída pela desconfiança. Despertou ofegante, rapidamente percebendo que não podia ficar parado. Apolo decidiu fazer o que sempre fizera, pregar. Mas agora, sua mensagem não seria de encorajamento e edificações, mas uma advertência cortante. Ele subiu ao púlpito, a congregação reunida, a energia no ar era elétrica, como se todos esperassem uma centelha
que acenderia o próximo fogo. Meus irmãos, como podemos nos esquecer do fundamento que nos une? Sua voz ressoou através do templo, mas mesmo então ele sentiu o desvio entre as palavras e as almas. Nós não somos de Pablo, de Apolo ou de Pedro, somos de Cristo. Não deixemos que a soberania de nosso Senhor seja ofuscada pelas nossas ambições. Naquele instante, algo mudou. Olhares se desviaram, alguns abaixaram a cabeça e outros, sentindo o peso da condenação, começaram a murmurar entre si. Ao invés de arrependimento, um ressentimento brotou. Entre as sombras do templo, uma figura obscura começou a se manifestar, um espírito de divisão que tomava conta da cerimônia. Os murmúrios que antes eram sussurros, agora eram gritos. E se Apolo não for o escolhido? E se Paulo voltar e nos rejeitar? Os que uma vez foram amigos tornaram-se inimigos. Aqueles que compartilhavam a ceia na mesa passaram a se afastar furtivamente. E Apolo, ciente de que sua mensagem não havia cortado as cadeias que amarravam os corações, vacilou. Ele viu rostos que antes brilhavam de amor, agora contornados em sombras, movendo-se sem propósito, como se uma névoa escura envolvesse a igreja em um aperto mortal. Um pânico crescia e as vozes ecoavam. Suas palavras, mesmo ditas com fervor, não atingiram os corações que estavam muito longe. No fundo do templo, nos confins de sua mente, uma voz sussurrou: "Renda-se, Apolo. O não reconhecido permanecerá sem voz. As sementes que você plantou não devem ser regadas com a verdade, mas com a escuridão que uma vez temeu." Num ímpeto, Apolo desceu do púlpito, seu coração pesado como chumbo. Ele sabia que o Senhor ainda estava com ele, mas como falar com aqueles que não queriam ouvir? Dentro dele, a batalha era feroz. Ele havia sido moldado pela graça, mas agora se via diante de uma escolha aterrorizante. Ele decidiu se afastar, buscando não apenas um lugar de oração, mas uma separação de uma luta que parecia inevitável. Ao sair, batidas pesadas na porta ressoaram, e uma horda de desacatos se uniu nas sombras. O amor estava se transformando em um desejo arrepiante por controle. Apolo, com lágrimas nos olhos, compreendeu que um espírito de rivalidade se infiltrara como uma serpente, não apenas entre seus irmãos, mas dentro dele mesmo. Em busca de paz, tornou-se uma presa daquela mesma obscuridade que tentou combater. A última imagem que o deixou em sua jornada foi a igreja que uma vez floresceu em amor e união, agora consumida por um fogo que não tinha fim. A história de Apolo não se tornaria um legado de amor, mas uma tragédia vibrante da destruição provocada pela soberania da vaidade. E enquanto os ecos de uma fé abalada continuavam a ressoar, ele soube que lendas e legados podem se desintegrar tão rapidamente quanto a certeza de um chamado. E assim, em sua retirada, o eco do pregador, eloquente, se despedia, não como um homem que havia triunfado, mas como um servo dolorosamente transformado pelas cicatrizes da divisão. No final, o que poderia ter sido uma história de heroísmo redentor, tornou-se uma reflexão sombrinha sobre os perigos de um coração não vigiado.